Meus amigos, meus irmãos, muito boa noite. Vamos ler uma página do livro Sinal Verde, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Esta página para que possamos trazer os pensamentos para dentro e, como é sabido, uma reunião espírita é necessário bons pensamentos, boa sintonia, boa vibração. Portanto, deixamos de lado de fora nossas paixões e exigências, orgulhos e vaidades e levemos o pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo. E o capítulo 16, o título é Chefia e Subalternidade. Não olvidar que o chefe é aquela pessoa que se responsabiliza pelo trabalho de equipe. A melhor maneira de referenciar quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra. Quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar e devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Um chefe não tem a obrigação de revelar ao subordinado os problemas que lhe preocupam, o cérebro. Tanto quanto o subordinado não tem o dever de revelar ao chefe os problemas que porventura carregue no coração. Meus amigos, vamos orar. Senhor Jesus, nos reunimos nesta noite em vosso nome, para estudar a vossa doutrina e para tratamento espiritual. Assim vos pedimos que, com a vossa permissão, se faça presente os trabalhadores da Mansão Paz para nos instruir. Que todos nós possamos, através do vosso amor, nos afastar de qualquer sentimento de egoísmo, orgulho, ciúme ou inveja. Que nos seja inspirado os sentimentos de benevolência e amor ao próximo. Os médios que trabalharão nesta noite tenham a consciência da responsabilidade pela santidade do mandato que irão executar. Que a vossa luz envolva todos os presentes nessa assembleia, em especial o irmão Flávio, que fará a exposição do tema desta noite. Que possamos, portanto, através da vossa luz, manter os nossos pensamentos elevados até vós e assim equilibrarmos este ambiente. Permita ainda, Senhor Jesus, o nosso irmão Marquinhos, guia e diretor espiritual da nossa escola, se faça presente para nos assistir e velar por todos nós. Graças a Deus. Então, meus irmãos, em Cristo, que a gente não pode ser irmão do outro, né, cara? Vamos falar hoje sobre a chegada de Jesus à Terra e como ele trouxe o reino de Deus ao nosso orbe terreno. Jesus, durante a sua infância, permaneceu com sua família, com seu pai José, com sua mãe Maria, com seus irmãos Tiago, Judas,
outros mais irmãs. Trabalhou na carpintaria do pai, ajudando no sustento da família, mas ele tinha uma missão a fazer aqui na Terra. E Jesus é o nosso governador planetário, ele é o Cristo de Deus. E ele precisava implantar na Terra o reino de Deus em nossos corações. Como os ensinamentos de Moisés estavam muito deturpados sobre Deus, né? Que Moisés fez um Deus à semelhança do homem, um Deus zangado, um Deus ciumento, um Deus que precisava de oferendas para se acalmar. Jesus veio então ao orbe terreno trazer o reino de Deus e fazer cumprir a lei divina, que é a lei de amor, lei de progresso, lei de evolução. E aos 30 anos ele sai de casa e diz aos seus familiares, a sua mãe, que ele agora ia fazer a obra do Pai nosso que está no céu. Jesus então sai de Nazaré e a caminho de Cafarnaum. No meio do caminho, ele passa por um templo onde as pessoas estão sentadas, os sacerdotes, o pessoal do povo ali, que não estava fazendo naquele momento nada, estava desocupado, e vê aquela figura simples, uma roupa muito simples, uma túnica, mas que eles se sentiram um pouco incomodados pela uma irradiação de amor que eles não sabiam explicar. Vendo aquela figura austera, de olhar penetrante, um dos sacerdotes diz: Galileu, para onde está indo? E Jesus então diz: eu vim trazer o reino de Deus aos corações dos homens. E o sacerdote ri dele: mas você, com essa vestimenta tão simples, mostra que não é um homem de recursos. Quem está por trás de você? Quem está financiando a implantação do reino de Deus na terra? E Jesus disse: não preciso, porque o reino de Deus está nos corações dos homens, homens simples, homens íntegros. E o sacerdote ri e diz: deve ser um bando de vagabundos, certo? Porque para ouvir essas coisas que você está me dizendo, pela sua aparência, só louco poderia segui-lo. E Jesus então diz: talvez os loucos estejam aqui, porque o reino do céu vai ser implantado no coração dos homens. E segue, deixa ele lá. Quando chega no lago de Genezaré, está lá os pescadores, e o Cristo então olha, vê aquela gente simples, com seu olhar magnânimo. Jesus tinha a mediunidade e potencial que nós não podemos avaliar, que estão muito aquém de conhecer essa personalidade também de Cristo, a dupla vista, e ele sente naqueles homens a pureza dos seus sentimentos. E ele então diz: Simão, Simão estava lá no barco, jogando ele: Simão, Simão, aí Simão vem, que nós conhecemos como Pedro: Simão, quer me seguir? E não houve dúvida nenhuma dúvida de Simão Pedro em seguir Jesus. E assim ele foi convocando a cada um
dos apóstolos que nós conhecemos a implantar o reino de Deus na terra. Por que Jesus veio fazer isso? Porque desde os tempos de Moisés, as coisas tomaram um rumo muito estranho à moral divina. As leis divinas estavam totalmente deturpadas, porque era apresentado um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que mandava para o inferno, que não dava a mínima chance, a mínima oportunidade das pessoas se arrependerem, porque praticando algum mal era condenado ao fogo eterno. Era apresentado um Deus que precisava receber oferendas para satisfazer as nossas necessidades materiais. E os sacerdotes iam se enriquecendo à custa do povo, porque era cobrado também do povo todos o que o povo tinha na sua casa, era obrigado a dar 10% para o centro, para as sinagogas, as chamadas igrejas da época, né, que era a sinagoga, na época, ele vieram depois. Aqueles homens vestidos ricamente, com túnica bordada a ouro, à custa do suor de lágrimas daqueles irmãos que passavam fome, porque tinha que dividir o pouco que tinha na mesa para eles, para a família deles. E Jesus então veio mostrar realmente que é Deus, que até então a gente não conhecia esse Deus. E ele então começa a restabelecer a verdade. Verdade essa que os irmãos deturpavam. Por quê? Porque só eles podiam ler a Torá, que é a Bíblia. A Torá é da época de Moisés, e passar para o povo: ora, o que eu leio aqui que vocês não conseguem ler e não é permitido, eu posso modificar muitas coisas, ou não, se não é dado a ninguém conhecer. Então ele diz: eu vim fazer conhecer o reino dos céus, e vim fazer cumprir a lei. E qual era a lei? Primeiro, vamos restabelecer as coisas nos seus devidos lugares. Naquele tempo, o povo achava que Deus tinha vindo à terra falar face a face com Moisés. E Jesus, então, no primeiro ensinamento dele, ele diz assim, em João anotou: Deus jamais foi visto, jamais foi ouvido aqui na terra. Os senhores que quiserem consultar, vai em João, no Novo Testamento, que está lá. Então, ele já mostra que Deus não veio pessoalmente à terra. Deus manda cartas vivas. Deus não escreve por imprensa. E Jesus também não escreveu nada. Jesus falou. E as coisas que Jesus falou foram anotadas 40 anos depois do primeiro evangelho de Mateus. Escreveram a conveniência de cada religião que estava ali naquele momento. Mas o Cristo é a carta viva, não precisa. Ele então mostra também que ele não era Deus. Porque se ninguém jamais viu Deus, se ninguém jamais ouviu a voz de Deus, ele não poderia ser Deus. Pela lógica, senão ele dizia: eu vim trazer a minha palavra para vocês. A palavra minha de Deus? Não.
E num dos questionamentos que ele ensina o povo, ele pergunta para Pedro: Pedro, que diz os homens quem eu sou? Pedro então responde: Senhor, uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, a maioria diz que o Senhor é um dos profetas que voltaram. Aí Jesus mostra o que, gente? A reencarnação. Ele não diz para Pedro que aquilo era mentira. Ele só diz assim: Pedro, e você? Quem diz quem eu sou? E Pedro diz: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz: Pedro, grande é o seu galardão, porque não precisou que você visse para crer, só precisou da minha palavra, porque o que eu digo é verdade e vida. Então esses ensinamentos de Jesus, que nós, os estudiosos da codificação espírita, quando colocamos, as pessoas acham que a gente está desrespeitando a religião do outro. Não. Todas as religiões são boas. Alguns religiosos é que não são. Tá? Todas as religiões seguem o mesmo testamento, que é o Novo Testamento. Algumas seguem o Antigo Testamento, mas que eles deturpam aquilo que está escrito, lendo literalmente. Aí eu pergunto aos senhores, como Jesus fez, será que Jesus foi desrespeitoso com aquele povo, mostrando que ele não era Deus, que Deus nunca esteve aqui na terra, que falou da reencarnação? Ou a gente tem que ser conivente com as coisas erradas para ser respeitoso? Respeitar não é isso. Né? Então Jesus vai nos ensinando. Em determinado momento, Jesus vê João. João estava preocupado lá em cuidar do túmulo de um dos seus parentes e ficava preso ali ao cemitério, todo dia indo lá, limpando, botando flores e tal. E Jesus pergunta a João: João, por que faz isso? E João diz: Senhor, no dia da ressurreição, ele tem que estar ciente que nós estamos aqui. Aí Jesus dá uma grande aula para todos nós sobre o que é o espírito e o que é o corpo físico. E nos diz para João anotou e passou para a gente: João, meu filho, o corpo para nada serve. É o espírito que dá vida ao corpo. Aí nós vamos pegar a doutrina dos espíritos, nós vamos ver lá que a carne sem o espírito não tem vida. Porque quem movimenta o corpo de carne é o espírito. Quem faz a gente pensar é o espírito. Quem faz a gente falar é o espírito. Quem faz a gente andar é o espírito. Saiu do espírito, a gente acaba, não tem mais movimento. A carne não pensa, a carne não anda, a carne não fala. E Jesus dá essa aula. Aí quando a gente fala que não tem ressurreição dos corpos, mas a ressurreição dos mortos, as pessoas acham que a gente está errado. Mas o texto é claro, eu acho que não tem dúvida no que Jesus fala. Jesus fala da lei de causas e efeitos, de ação e reação. Ele diz àqueles irmãos que ele curava ali na hora,
E para nos ilustrar, para mostrar que não existia milagre, ele dizia, ó, a tua fé te curou. Por quê? Porque quando eu estou predisposto a receber o magnetismo, e Jesus era conhecedor do magnetismo, profundamente da ciência de Deus, eu movimento o meu interior, estou receptivo a receber esse magnetismo, então eu movimento as minhas células para me curar, a energia curadora. Por isso ele dizia, tua fé te curou. Mas dizia, acrescentava, vá, mas não tornes a pecar, para que não te suceda coisas piores. Aí a gente vê aqui na terra, eu pergunto aos senhores e às senhoras, irmãozinho nascendo paraplégico, irmãozinho nascendo com câncer, irmãozinho nascendo cego, irmãozinho nascendo débil mental. Por que será? Por quê? Se Deus é bom e justo. E aí a gente lembra de Jesus, a cada um será dado conforme a sua obra, a dor é herança do pecado. Será que não sugere nada, gente? Será que a gente não tem que se aprofundar nesses estudos? Ou vamos ficar lendo a Bíblia, o Novo Testamento literalmente, achando que aquilo é obra de quê? Ah, mas tem um pecado original, disse o Cristo, que a cada um será dado conforme a sua obra. Jeremias nos fala, o filho não leva a iniquidade do pai, aquele que pecar, esse mesmo vai responder pelos seus pecados. Está escrito no Velho Testamento, não estou aqui inventando nada. Então a gente não pode ficar calado, porque o Cristo falou, vá e pregue o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é vida. Como é que eu vou dizer para o meu irmão que você vai morrer, vai ficar lá no túmulo, até chegar o dia do juízo final? Como é que você vai sair dali? Se a ciência provou que é humanamente possível, não pode, porque são dispersados todas as nossas energias, o azoto, a composição do corpo físico, azoto, o nome fugiu, mas são dispersados pela terra. Não tem como você juntar mais. Já pensou todo mundo querendo levantar? Vem cá, esse pedaço aí é meu. Não, aqui não faz parte do meu. Pode isso, gente? É isso. Será que nós somos crianças ainda? Aí vem outro e diz assim, ó, Deus mandou Jesus para ser crucificado, para tirar o nosso pecado. Dá para a gente entender isso? Dá para a gente compreender isso? Dá para a gente aceitar isso? Eu que sou um pai imperfeito, jamais daria meu filho para ser espancado, para ser crucificado. Se Deus é perfeito e ia mandar seu filho, Jesus foi crucificado pela nossa maldade, pela maldade do povo, porque eram orgulhosos e queriam poder. E Jesus falou em amor, falou em igualdade, Jesus falou em perdão. Será que ele foi desrespeitoso com Moisés, quando Pedro diz para ele, Senhor, mas está escrito aqui na Torá, que é a Bíblia, está escrito na Bíblia, Senhor, que nós devemos perdoar só 7 vezes. O que disse o Cristo? João, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Isso aí está errado, João. Ele foi desrespeitoso ou ele estava ensinando a corrigir aquilo que Pedro estava lendo ao pé da letra? Então, ele veio trazer o reino de Deus, né? E a gente tem que se espelhar no Cristo, porque se eu sou seguidor do Cristo, ele disse, o que está na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E acrescentou, ao próximo como a ti mesmo. Então ele quis dizer o seguinte, se eu amo a Deus, eu primeiro tenho que amar o próximo. Está caminhando comigo aqui
Porque se eu não fizer isso, eu sou hipócrita, eu não posso amar a Deus. E ele acrescenta quando vê aquele sujeito com oferenda para levar para o altar. Ei, para aí. Ela parou. O que foi, Senhor? Deixa isso aí. Vá lá e se reconcilia-te com o teu adversário. Limpa teu coração e depois tu vem orar a Deus. É o Cristo falando, eu não estou inventando nada, não. Então eu não posso permitir que as pessoas fiquem falando coisas que Jesus não falou e aceitar. Não vou aceitar. Eu vou fazer como Cristo, trazer a palavra de Deus em espírito e verdade. Disse Jesus que Deus teria que ser adorado um dia, corrigindo, Jesus falou, um dia Deus será adorado em espírito e verdade, não dentro de um templo, não imagem, porque qual é a imagem de Deus? Alguém sabe? Se ele diz que Deus não veio na terra, nem Cristo nós sabemos a imagem, nós supomos que alguém fez alguma coisa lá, né? Então, gente, vamos deixar de ser crianças. Ou a gente se espiritualiza para sair desse atraso moral e espiritual que nós estamos vivenciando hoje, mas nós vamos ficar pedindo e ofertando oferenda para receber benefícios materiais. Quando um dos irmãos que estavam lá disse para Jesus, Senhor, como eu faço para alcançar o reino dos céus? Jesus, lendo o pensamento dele, que ele queria facilidade, Jesus disse, olha meu filho, você pega tudo que você tem, vende e doa para os pobres. Aí ele falou, para mim não serve, Senhor, esse reino não. Porque ele disse, meu filho, o reino de Deus está dentro de você. O inferno está dentro de você. Porque é estado d'alma. Eu estou no céu quando eu tenho a minha consciência tranquila, que eu agi bem, agi corretamente, eu ajudei alguém, eu prestei caridade de coração, sem pedir nada em troca e sem fazer propagandas. Eu não preciso fazer propaganda que eu estendi a minha mão a algum irmão, alguma irmã. Eu não preciso estar aqui na frente anunciando que eu visito isso, visito aquilo. Isso não é caridade. Isso é orgulho, é vaidade. E Cristo então mostra que o reino de Deus está dentro de nós. Disse Jesus, não fazer iguais os fariseus que são hipócritas, ficam orando alto, gritando e falando muito, como se fosse ser atendido porque fala muito e grita. Será que Deus é surdo? Tem tanta gente que grita para orar para Deus? Né? Será? Será que as pessoas não leem o que Jesus nos ensinou? Ou será que eu estou sonhando? Né? Será que eu estou fora da realidade? Eu estou vendo um Cristo diferente do Cristo que estão pregado aí. Eu acompanho um Cristo histórico, não um Cristo das igrejas. Quando ele diz não orar muito, é uma sabedoria profunda. Porque você vê nossos irmãos orando, orações cumpridas, eles não mantêm o pensamento elevado a Deus, não mantém, porque nós não conseguimos ainda, o nosso estágio evolutivo, nós não conseguimos manter o nosso pensamento ligado a Deus por 1 minuto que seja, 1 minuto, dá mais 5, 10 minutos, porque nosso pensamento divaga, a gente distrai, pensa em outra coisa. Já vi pessoas orando, olhando para o lado, olhando para a rua. Aonde está esse pensamento? Sabe o que é a prece? Prece é a ligação de um espírito encarnado para um espírito desencarnado, ou para Deus. Porque eu posso orar, doutor Bezerra de Menezes, né? Que é um espírito desencarnado. Os nossos irmãos católicos oram para São João,
São Pedro, que é um espírito desencarnado. Ué, se os mortos não podem ser reverenciados, então eu não posso rezar para São João, para São Pedro, para São Tomé. Tem alguma coisa de errado aí nesse ensinamento. Aí Jesus nos fala, cuidado com os falsos profetas, porque são cegos guiando cegos, porque a gente quer facilidade no reino espiritual. Aonde é o céu? Eu vou para o céu como? Aonde é? Alguém sabe onde fica o céu? O nosso lá a gente sabe onde fica, né? Que é a colônia espiritual, né? Que fica bem aqui em cima do Rio de Janeiro. Eu tenho uns amigos lá do Rio Grande do Sul que estão mudando para o Rio de Janeiro, que está perto de desencarnar, porque aqui diz que aqui é mais fácil. E quando desencarnar já está bem perto do nosso lar, porque lá está muito longe. Né? Então, gente, eis o reino de Deus chegando à terra. Jesus nos dá grandes lições de reencarnação. Ele diz para Nicodemo, olha, Nicodemo era um dos mestres de Israel, só ele podia ler a Torá, só ele podia comentar a Torá. E na calada da noite, o vergonha de encontrar um judeu, porque Jesus era um judeu, um judeu, ele vai e pergunta a Jesus, Senhor, que devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus diz, em verdade, porque se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ele fica estupefato. Mas Senhor, eu já dessa idade, velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz para ele, se eu falo das coisas da terra, você não compreende? Se eu falar das coisas do céu, então, que mestre é você? Né? Deu um puxão de orelha nele. O que você está ensinando? Como é que você ensina o povo as coisas de Deus que você não conhece? Mas outros dizem assim, não, mas ele estava falando do batismo. As pessoas gostam de deturpar as coisas, né? A gente é conivente, é melhor jogar uma aguinha na cabeça e a gente fica salvo. Mas aí São Paulo, que foi um dos grandes divulgadores do Evangelho, isso está em Coríntios, hein, gente? Eu não estou aqui, eu não estou inventando nada. São Paulo veio lá o cidadão, ó, quero seguir você. Ele perguntou, você foi batizado? Não, eu sou batizado. Que batismo foi esse batizado? Batismo de João, no céu. Está escrito ali, não estou inventando não, no céu. Por quê? Você tem que ser batizado no batismo de Jesus. E qual é o batismo de Jesus? Veio Cristo batizar com fogo. Com fogo. Sabe o que é isso? Eu não vi nenhuma igreja botando braseiro para jogar ninguém no braseiro. Porque não é o batismo de Jesus que eles fazem. Eles fazem o batismo de João. E São Paulo diz que não serve para nada. É São Paulo que está dizendo, não sou eu não, hein? Briga com São Paulo aí. Os senhores que são católicos, os senhores que são evangélicos. Briga com São Paulo. Porque nós somos espíritos evangélicos e nós somos espíritas cristãos. Porque seguimos o Evangelho de Jesus e seguimos o Cristo. Queimar com fogo, sabe o que é? É nos despojar de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de toda a nossa avareza, de toda a nossa sensualidade, da nossa mania de falar mal dos outros, a maledicência. É isso. Porque, cá para nós, andar dentro das leis de Deus dá trabalho, não dá não? Que é tão fácil errar, cara. Ah, eu peço perdão a Deus, legal.
já pedi para hoje, eu vou lá me confessar, aí confesso lá para o padre manda eu rezar, estou perdoado. É assim, cara, é simples desse jeito. Jesus não falou isso. Jesus falou aqui, olha, vocês que querem me seguir, isso é para todos nós que estão aqui, não é só para aquele povo lá da época não, Jesus falava do futuro. Vocês que querem me seguir, pegue a sua cruz, roda no ombro e siga. Eu não vou tirar a cruz de ninguém. Vocês têm que fazer os seus próprios esforços para saírem das suas dificuldades. Não sou eu que vou tirar. Jesus não veio tirar meu pecado, ele veio trazer um código moral para que eu possa seguir aquele código moral. Por isso ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade ele pregou todas elas. Falou da reencarnação, falou da sobrevivência do espírito, falou que a casa de Deus é o universo, falou que nós estamos temporariamente no planeta Terra, mas que tem outras moradas. Como falou? Falou que a gente não deve estar chorando quando morre uma pessoa, porque ninguém morre, só deixa o corpo físico. Ele mesmo provou quando ele ressuscitou, se mostrou no corpo perispiritual, que é o corpo espiritual que São Paulo fala em Coríntios, no capítulo 15. E por causa disso prenderam São Paulo e mataram ele. Porque, ó, eu vi o Cristo no caminho de Damasco, sem o corpo físico. Aí os caras não podem. Ele falou assim, não pode, meu amigo, então vamos beber, vamos cantar, vamos festejar, porque não tem ressurreição. Para que eu vou me esforçar em fazer o bem, praticar a caridade se não tem ressurreição? Mas, para vergonha nossa, está escrito lá em Coríntios, gente, nós não conhecemos Deus. Aí o pessoal diz que Deus veio aqui e falou com ele. Ah, Deus falou comigo. Né? E Jesus diz que ninguém ouviu a voz de Deus, ninguém viu Deus. Como é que vai? Aí eu fico um pouco confuso. Quem é que está falando a verdade? É a pessoa que ouviu Deus falando com ele, que viu Deus, ou é Jesus, que é o nosso mestre e modelo a ser seguido, o governador planetário? Eu fico com Cristo. Então, para a gente entender o reino de Deus, a gente tem que seguir o Cristo em espírito e verdade, não o Cristo que estão fazendo aí, mas o Cristo histórico. Ele diz, eu, filho do homem, não tem aonde repousar a cabeça. Um dos irmãos sacerdotes da época antiga, que praticou o bem, aí quiseram dar para ele um cajado de ouro, uma roupa púrpura, toda costurada a ouro. E ele disse, não quero isso não. O Cristo, que é o Filho de Deus, que é o maior de todos, deram para ele uma cana com um cajado, eu vou andar com um cajado de ouro? Esse não é o Cristo que eu vou representar. Isso está no livro do nosso irmão Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Será que o nosso irmão, que é chamado de São Jerônimo, foi desrespeitoso com o Papa Damásio, quando o Papa Damásio pediu para ele traduzir os quadros do Evangelho do grego para o latim, e ele disse assim, Senhor, me pede uma coisa muito difícil, porque eu vou ter que escrever coisa nova em textos antigos. Eu vou modificar muitas coisas, e as pessoas que já leram os textos antigos vai saber que eu alterei, e eu vou ser condenado por isso, para sempre. Mas uma coisa me acalenta, me conforta, é um pedido do Senhor, que é o Papa.
Será que ele foi desrespeitoso? Isso está no Museu do Vaticano, porque houve muitas alterações na Bíblia, houve muitas alterações no Novo Testamento, dito pelo próprio tradutor São Jerônimo. Será que eu estou viajando? Será que eu estou aqui falando coisas que não é verdade? Me provem. Pega e me provem. Traz aqui para a gente estudar. Eu vou estar aberto, meu coração aberto. E se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa. Eu estou errado. Realmente, a gente... Jesus veio tirar o meu pecado, eu agora não tenho mais pecado, a terra não tem mais pecado nenhum. Jesus já veio aqui, ó, tirou o pecado de todo mundo. Não nasce mais ninguém aleijado, não nasce mais ninguém cego, não nasce mais ninguém pobre, ninguém mais passa fome. Cristo tirou o pecado de todo mundo. Será? Se me provarem o contrário, eu troco de religião. Porque o Espiritismo, Kardec foi muito feliz quando falou: fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora do Espiritismo, ele falou fora da caridade. Então não adianta eu estar aqui falando se lá fora eu não ajudar o meu irmão, minha irmã, não ser gentil, cortês com as pessoas. Então não adianta de nada. Porque, como disse o Cristo, ao visitarem um irmãozinho pequeno, você está me visitando, porque a gente está visitando Jesus na sintonia do amor. Então é isso mesmo. Se tiver alguma pergunta, nós temos 10 minutos ainda. Se não tiver, vamos pensar. Eu não quero que concorde comigo, não. Aliás, a doutrina dos Espíritos, a gente não faz proselitismo. A gente não faz propaganda do Espiritismo de porta em porta para convencer ninguém. A doutrina do Espírito convida a raciocinar. É isso que eu espero dos senhores aqui. Pense, raciocine no que foi falado. Não acredite em mim, mas vá buscar a verdade. Eu vou lá mostrar que aquele moço lá falou tudo errado. Eu vou ficar muito feliz de chegar aqui, ó. Não é isso não, é errado, porque eu sei que vocês estudaram e eu vou aprender com vocês, mas se não trouxeram, porque acho que eu estou no caminho certo. Eu não estou aqui, mais uma vez, sendo desrespeitoso com a religião. Eu estou falando para os religiosos que deturpam os ensinamentos bíblicos e as traduções maliciosas que foram colocadas na Bíblia, foram inseridas muitas coisas que não existiam. Um exemplo só: Davi foi visitar a pitonisa de Andorra. As novas traduções diz, não foi Davi, desculpa, Saul foi visitar a pitonisa de Andorra, fazer uma consulta com ela para saber se ele podia guerrear para ganhar a guerra. Na nova tradução está: Saul foi visitar médio de Andorra. Sabe por que médio? Porque Kardec é que inventou a palavra médio na ciência espírita. Médio não existia no Antigo Testamento essa palavra, existia navi, que quer dizer intermediário entre o mundo espiritual e material. Profeta, que queria dizer exatamente médio, mas não existia essa palavra, agora existe na Bíblia, para dizer que nós estamos fazendo a doutrina do demônio, do diabo. Isso é ser respeitoso? Aí eu vos pergunto, quando diz que você está na doutrina do diabo, isso é ser respeitoso com a gente? Então eu não entendo o que é ser respeitoso. Respeitoso é a gente mostrar os equívocos para a gente estudar, vamos estudar, para a gente acertar. E o reino de Deus foi trazido por Jesus, por isso ele falou: eu vim trazer a verdade, e a verdade é essa.
batizam na igreja católica, né? Outros batizam os cristãos os crentes, eles também têm aquele dia do batismo na água, jogar em cima, mergulha na banheira, aquela coisa toda. Batismo é um culto exterior. João Batista, para chamar a atenção, quando ele falou, olha, o reino de Deus está chegando à terra, o machado já foi colocado à raiz. Aí ele começou a ter seguidores, ele criou um simbolismo, ele não criou nada, ele importou isso dos antigos, das religiões pagãs, que na religião pagã eles cultuavam a deusa Cotita, que era a deusa da torpeza. Então eles se banhavam, os sacerdotes se banhavam com água perfumada para fazer a oferenda à deusa. Isso foi importado. João Batista jogava água. Daqui para frente, cara, vê se não peca mais. Mas o batismo era para, na linguagem de João, tirar os pecados, né? Dali para frente não pecar mais, mas de adulto. Porque criança ainda não tinha pecado naquela época. Se tinha, porque reencarnou. Ele não batizava criança, ele batizava adulto. Simbolismo só, mais nada. Isso é um culto exterior, respeitando todas as religiões, mas é um culto exterior. Isso não está de acordo com Jesus, que Jesus não batizava ninguém. Está também escrito ali no Novo Testamento. O que eu falo baseado na Bíblia e no Novo Testamento, porque eu sou estudioso da Bíblia. Eu sou exazeta, eu procuro, eu pesquiso. Eu não me atenho à letra que mata. Então é isso. Acabou o Bíblia. Então a pipoca acabou.